Meu portal Marcel Variedades hoje está aqui com o Dr. Ricardo, ele que é técnico do Senar. Nós estamos num ambiente hoje, aqui na Caatinga, praticamente toda seca, não há floração. Então, como alimentar as abelhas nesse período, já que não tem flores para fazer o mel? Perfeito. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui nesse momento aqui, a gente fazendo essa entrevista com o nosso querido Marcel aqui. E gostaria de dizer que toda a cadeia produtiva necessita de cuidados, né? De manejo produtivo, sanitário e manejo alimentar também. Então a abelha não é diferente da bovinocultura, da caprinocultura, da ovinocultura, da avicultura, né? A apicultura também necessita desses manejos, de cuidados alimentares. Então, nessa condição que você vem trazendo, com relação à seca, ao período de seca e escassez de alimento para a abelha, é fundamental esse manejo alimentar para que as abelhas, que já têm nela essa característica genética de migração, né? Então, no momento em que elas percebem que o ambiente está escasso em alimento, a genética dela impõe essa necessidade de ir em busca de condições melhores, né? Então, nessa perspectiva, a gente trabalha muito com relação ao manejo alimentar, que a gente tem duas frentes de manejo alimentar principais. Não sei se a gente já posso continuar falando. Pronto. Então, nesse sentido, a alimentação energética, né, que a gente trabalha, o próprio nome já diz, que é uma alimentação que a gente vem com base no estímulo para que essas abelhas elas possam ter energia, força para desenvolver seus trabalhos, e a alimentação proteica, que a gente trabalha também com essa parte da proteína, que estimula a produção e postura da rainha para a gente crescer o plantel das abelhas, né? Cada vez mais a gente tem procurado um trabalho orgânico, uma alimentação alternativa para esse ambiente, né? Uma alimentação que a gente consiga encontrar as fontes nutritivas para a abelha na própria localidade, né? Então, assim, do modo convencional, a alimentação com extrato de soja, a gente percebe que isso tem gerado alguns problemas, tanto no sentido pela distância, dificuldade de conseguir o produto, como também, muitas vezes, a gente não consegue o produto orgânico, né? Então, a soja transgênica, ela causa sérios problemas às abelhas, né? E a gente já sabe, estudos aí apontam também para o ambiente, né? E também, com relação à alimentação alternativa, a gente tem utilizado os produtos, como você já falou, os produtos da própria região. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando a leucena, folha de leucena, ou a folha da mandioca, né? Que são aí dois produtos que têm uma quantidade interessantíssima de proteína, né? Essa leucena, ela é encontrada aqui mesmo? Ela é encontrada aqui, ela é encontrada aqui na região. Ela não está tão disseminada como a algaroba, mas ela é encontrada aqui na região. E ela e a mandioca, ela tem uma porcentagem interessantíssima de proteína, em torno de 26%. Então, a mandioca, ela é usada o quê da mandioca? A mandioca a gente usa a folha. Então, o produtor vai e faz a coleta da folha da mandioca, depois bota para secar na sombra. No ponto que ela tiver quebradiça, aí a gente vai moer aquela folha e depois vai peneirar. A intenção é que vire uma farinha, para que a gente possa ali, em conjunto com o fubá do milho e o mel, a gente possa misturar aquela ração até formar uma pasta. Nessa pasta é o que nós vamos ofertar para as nossas abelhas no período de escassez. Lembrando, gente, muito importante isso, a gente alimenta as abelhas para produzir mais abelhas, não é para produzir mel. Quando entra na safra da florada, a gente corta todo tipo de alimentação, porque é da florada que elas vão estocar esse alimento tão querido por todos nós, que é o mel. Então, o mel é usado para a própria alimentação dela também, nesse período de escassez, né? O mel também é utilizado como eu dou preferência ao uso do mel. Nós também podemos fazer um chamado xarope invertido, que é a composição de água, açúcar e limão, né?
mas eu sempre dou preferência a um alimento mais próximo ao natural, mais próximo ao que as abelhas tenham mais aceitação, né? Então, é o chamado energético, como eu já vinha falando. Esse alimento a gente vai usar na proporção 1 para 1 com água e mel. A gente vai ofertar para as abelhas para que elas possam ir ali consumindo essa energia que elas não estão encontrando na natureza. Nesse período de escassez Flor, né? de flores, há muita demanda dos enxames nas caixas dos produtores? Ela nesse período de escassez, para você ter uma ideia, a situação está tão assim já um tanto prolongada que algumas abelhas não estão tendo nem força para ir fazer a pilhagem, ou seja, o roubo do alimento de outras colmeias. Elas estão assim sem energia mesmo. Então agora nós estamos aí numa campanha no sentido de convencer, né, conquistar todos os produtores para entrar nessa via de alimentação, porque realmente elas estão necessitadas, elas estão passando fome. E nem todos os produtores têm essa boa aceitação para essa tecnologia. Muitos querem criar, deixar lá na caixa lá, trabalhar por conta, né? E o produtor não produzir nem sequer o alimento para elas continuar ali na caixa. Exatamente. A gente sempre classifica numa forma assim, como uma brincadeira, né? Também, assim, alguns tipos de produtores, né? Aí a gente pode dizer que o meleiro é aquele que vai buscar o mel no mato, o caixoteiro, que talvez seja isso que você falou, é o que vai só uma vez no ano ou duas para só fazer colheita das abelhas nas suas caixas, o apicultor, né, que faz o trabalho racional, é o que está ali manejando semanalmente ou quinzenalmente suas abelhas para fortalecer, né? Porque veja só, é uma criação, né? Ela é classificada como animal também, criação animal.